O que acontece muito nesse ano é o medo de não passar. Então, é um negócio aterrorizante. E eu sentia tanto isso que, em alguns momentos, eu cheguei a pensar, será que vale a pena continuar vivendo se eu não passar? Então, é uma coisa assim que, nossa, como que eu pensei isso? Então, inclusive, nem falo para os meus pais. É super importante você manter a sanidade mental durante os estudos. E você sabe disso porque se você não tiver essa sanidade, é difícil manter os estudos por vários meses. Então a ideia vai ser a gente cuidar dessa questão psicológica, dessa questão emocional durante os estudos. Então esse vídeo vai ser sobre as 3 coisas mais importantes para você manter essa sanidade mental durante esse ano de estudos, que pode ser um ano bem estressante, mas não necessariamente precisa ser assim. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Então, vamos às dicas. A primeira coisa vai ser encontrar um tempo para si mesmo, porque quando a gente só estuda, a gente meio que fica só com aquilo na cabeça e fica meio vazio das outras coisas, como se ficasse sem alma. Então, a ideia vai ser se encontrar de novo. Então, ter um tempo para si mesmo, para você fazer coisas que você gosta, coisas que te dão alegria e pensar em outras coisas, porque a vida não é só isso, não é só estudar, não é só passar. A vida é hoje, é agora. Então, é importante ter esse tempo de recarga, porque você tem que pensar que é igual um celular, igual uma bateria de um celular. Você gasta ela estudando e depois você tem que recarregar de alguma forma. É interessante então fazer atividades que você gosta e que você sente assim revigorado. Então, por exemplo, para mim, quando eu estudava, eu tinha os momentos durante o dia mesmo que eu decidi assim, nossa, não dá mais para estudar, eu vou fazer alguma outra coisa. Aí às vezes eu ia assistir um filme, às vezes uma série, às vezes eu lia alguma coisa, às vezes eu escrevia. Então, você pode encontrar a sua atividade. E, por exemplo, dá para juntar com exercício físico. Então, você faz, por exemplo, pilates, yoga, ou se preferir até musculação, algum esporte que você gosta. Então, o esporte é super interessante. Então, algo que você goste mesmo, nem que seja não fazer nada. Então, às vezes, ficar sem fazer nada no sofá pensando na vida já é uma coisa legal. Outra ideia é escrever. Então, algumas pesquisas mostram que escrever faz um bem tão bom que é como se você estivesse conversando com outra pessoa. Então, você coloca os seus pensamentos no papel, pelo que você está passando, esses momentos todos você escreve no papel. E escrever vai te ajudar a lidar com essas emoções, com esses sentimentos e com o que está acontecendo. Então vai ser muito mais fácil de levar a vida nesse momento. E também durante a semana é importante deixar um período para você fazer uma coisa que você gosta muito. Então, por exemplo, eu tentava no começo estudar o fim de semana todo e aí eu vi que não dava certo. Então o que eu fiz foi deixar um momento sagrado, que era o momento do cinema, todo domingo à tarde. Então domingo à tarde, na sessão das 15, eu estava lá no cinema assistindo algum filme. Foi muito bom, porque eu assisti muitos filmes esse ano e eu adorava aqueles filmes, então era uma coisa que me tirava completamente do mundo de vestibular. E essa é uma coisa também, você tem que sair um pouco dessa área e ver outras coisas, ver outras pessoas, conversar sobre outras coisas que vão espairecer a sua mente, então vai ser muito bom. É legal ter um tempo tanto durante o dia, então ter 1 hora que você não faz nada, ou pelo menos uns 40 minutos, que você faz algo que você gosta mesmo, e também durante a semana. E aí pode ser o domingo à tarde, o domingo à noite. Tem pessoas que tiram o domingo inteiro. Eu nunca fiz isso, eu sempre estudava domingo de manhã e depois do almoço eu não estudava mais. Então eu não estudava nem domingo à tarde, nem à noite. E eu achava que era muito bom pra mim. E isso é muito legal, você descobrir uma coisa que você gosta. Uma ideia também é fazer exercício físico. O exercício físico, principalmente quando ele é mais assim energético, ele vai te dar um vigor maior até para continuar estudando mais tempo, para conseguir não cansar tanto com os estudos. Então o exercício físico é muito legal, mas aí tenta fazer um exercício que você gosta, porque se você for fazer um exercício que não gosta, vai ser pior. Então
tenta alinhar toda a sua vida para ser uma vida assim prazerosa, para você gostar do seu ano de estudos, porque ele não precisa ser estressante. Então a segunda parte vai ser observar os pensamentos, meio que tomar cuidado com o que você pensa. Tem uma frase do Sêneca que é assim: nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. E pensa comigo em quantas vezes isso não aconteceu. Então a gente pensa nos piores cenários, nas coisas mais horríveis que podem acontecer, e nada disso acontece, ou às vezes, se acontecer, não é tão ruim quanto a gente imaginou. Então, na maior parte das vezes, o pior sofrimento está na imaginação. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar, tem que perceber, e quanto mais cedo, melhor, porque menos energia você vai gastar com essas sensações, com esses pensamentos. Então perceba isso na sua vida. Não acontece isso todo dia, eu sei que comigo acontece, então eu tenho que toda hora me policiar. Isso é só um pensamento, isso não necessariamente é verdade. E aí depois de um tempo, você passa a olhar os pensamentos como nuvens no céu. Então apareceu um pensamento desesperador, totalmente louco, e você, nossa, isso é só um pensamento. Isso não necessariamente vai acontecer. Às vezes, eu lembro, nessa época aí, eu ia pro supermercado e eu contava que eu ia levar 30 minutos para ir voltar no supermercado e fazer as compras. E aí tinha algum problema, alguma fila e tal, e demorava 1 hora. E só isso era suficiente para eu ficar pensando, nossa, meu Deus, eu não vou passar. Já era. Então eu perdi meu ano, eu perdi meu dia de estudos. E aquela energia ficava tão ruim que depois, quando eu voltava em casa e ia tentar estudar de novo, eu nem conseguia, porque eu ficava mal por essa sensação. Então é legal a gente perceber isso logo no começo. Isso é só um pensamento. O que acontece muito nesse ano é o medo de não passar. Então é um negócio aterrorizante. E eu sentia tanto isso que alguns momentos eu cheguei a pensar, será que vale a pena continuar vivendo se eu não passar? Então é uma coisa assim que, nossa, como que eu pensei isso? Então, inclusive, nem falo para os meus pais. Mas, enfim, eu pensei isso na época e eu acho que isso não é tão incomum. E é uma coisa tão nada a ver. A vida é tão mais que isso. Então, um exercício importante é você pensar no que é o pior que pode acontecer. Esse é um exercício do estoicismo. O estoicismo é uma filosofia bem prática, então para lidar com os problemas da vida mesmo. E esse exercício é assim, você pensa no pior que pode acontecer, no pior mesmo. Então você não passar e precisar trabalhar para pagar os seus cursos e o que você precisa comprar. Qual é o pior? Então, esse é o pior, passar mais um ano estudando? É passar mais um ano fazendo lista de exercícios? É fazendo provas? Ou é você pensar na decepção dos seus pais? Ou pensar no que os seus amigos vão falar de você? Então, o que é o pior? Pensa em o que é o pior. O que dói mais não necessariamente é viver isso. É pensar, às vezes pensar é muito pior, que é toda essa ideia dessa frase do Sêneca, que a gente sofre mais na imaginação do que na realidade, todos os dias. Inclusive essa questão da decepção dos pais, eu preciso até falar sobre isso, porque é uma coisa que eu tinha muito isso. E depois que você tem filho, você vê que você só quer que seu filho seja feliz. Então, provavelmente, os seus pais também só querem isso. E às vezes, eles querem que você passe e te incentivam para isso, não para você passar, para você ter um sucesso, não sei o quê. Não, é só para você ser feliz, para você alcançar seus sonhos. É muito legal ver por esse outro ângulo de ser mãe e ver que você só quer o seu filho feliz. Então, quando você pensar assim, meu Deus, eu vou ser uma decepção para os meus pais. Não, você não vai ser uma decepção, isso eu te garanto. Então, para a gente terminar essa questão dos pensamentos, eu quero que toda vez que vem algum pensamento, você pense assim, esse pensamento agora, eu posso ver ele como uma nuvem no céu passando. Tem uma nuvem, você vê que ela tá ali. Você não tá negando que ela tá ali. Você vê também o pensamento com distância. O pensamento não é necessariamente você. Então você vê, esse pensamento aqui de que eu não vou passar, de que não vai dar certo, de que eu não tô fazendo nada certo. Você vê com distância. Então isso é um pensamento e você vê passar como uma nuvem no céu. E esse é um exercício muito bom que você pode carregar para a vida inteira. Isso aí tem no budismo, tem na yoga, tem em várias correntes espirituais mesmo, que isso ajuda muito. Então veja isso dessa forma e quando estiver muito ruim, quando você não conseguir lidar, pense em qual seria o pior caso. Mas não é para deixar, para ficar pensando isso todo dia, é só assim,
uma vez, eu não consigo parar de pensar nisso, ok, então vamos sentar, pegar uma folha de papel e escrever qual é o pior caso, em detalhes. E o que aconteceria? Eu vou morrer se acontecer isso? O que vai acontecer? E aí você pensa, porque às vezes não é tão ruim assim. E aí você pensa, o que você faria se isso acontecesse? Eu teria essa atitude aqui e pronto. E aí depois você para de pensar nisso, porque não vai te ajudar. Então às vezes você pode, durante o dia, quando vier um pensamento assim, você pensa, será que seguir esse pensamento agora vai ser bom ou vai ser ruim para os meus estudos, para a minha vida? E é uma questão também de se policiar. Então, quando o pensamento vier, você deixa ele passar e não gasta energia com isso. Porque, às vezes, você tem um pensamento por 5 segundos que pode destruir o seu dia, pode pegar tanta energia, então a ideia vai ser não dar essa energia para esse pensamento. Em vez de fazer isso, você pensa em tanto de coisas que você já evoluiu, que você estudou, que tá dando certo, e tenta se conectar nessa energia de que tá dando certo, de que você tá estudando todo dia, de que você tá melhorando. Pode ser que um dia ou outro você não consiga estudar, dê tudo errado, não tem problema, isso é normal. No outro dia você continua de novo, você volta a estudar e vai dar tudo certo. Tem um livro muito bom que é O Poder do Agora, que mostra essa questão de você viver no presente, de que não adianta a gente ficar só preso na imaginação do que vai acontecer. E é um livro que eu recomendo muito. Outro é O Obstáculo é o Caminho, que mostra como esses obstáculos que aparecem no nosso caminho podem ser, na verdade, uma escola, algo que nos ensina uma habilidade importantíssima, que vai ser importantíssima lá no futuro. Então, por exemplo, uma coisa dessas acontece com você agora e você aprende a lidar com isso. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quando outra coisa acontecer, você vai estar super preparado. Então, tudo que acontece, você pode aprender alguma coisa, você pode tirar uma lição. Então, por exemplo, se você não passar e acontecer alguma coisa que você não quer, no futuro pode ser ruim no curto prazo, mas no futuro você pode olhar para trás e ver, nossa, olha só, foi bom eu não ter passado porque eu aprendi isso e aquilo. E hoje eu sou capaz de ajudar uma pessoa que está passando por algo parecido. Então, nunca as coisas são assim preto e branco. Então, sempre tem alguma lição que dá para aprender. E essa ideia de policiar os pensamentos, de ver como uma nuvem passando, pode ser muito útil para você, independentemente do que você faça. Então, começa a fazer isso e me conta aí nos comentários como está sendo. E porque no começo é difícil. No começo, a gente não vê com distância. A gente acha que a gente é esse pensamento e que a gente é dessa forma. Mas isso é só um pensamento. Então, tem uma distância que com o tempo você começa a perceber. E é um exercício muito legal. Isso, na verdade, é uma prática que dura a vida inteira. Então, fica essa ideia aí para vocês. O terceiro ponto segue esses dois. Então, vai ser até um exercício prático de observar os pensamentos, que vai ser a meditação mesmo. Que vai ser você passar uns 10 minutos por dia, por exemplo, sentado, concentrado na sua respiração. Uma pessoa comum, ela só reage. Então, acontece uma coisa, ela reage. Acontece outra coisa, ela reage. Então, ela vive no funcionamento da amígdala. Para você sair dessa reação de ser uma pessoa muito reativa para ser uma pessoa mais pensante, eu não diria pensante, mas que usa mais a parte do córtex mesmo para analisar, para pensar antes de agir, até aprender melhor, porque é a área que vai pensar pensamentos mais complexos na sua cabeça. Para sair dessa parte da amígdala para a área de raciocínio mais complexo, que vai ser o neocórtex, é preciso mudar como você vê os estímulos do seu cérebro. Então vai ser muito legal observar o que você está fazendo. E isso é uma coisa que acontece na meditação. Então é comprovado cientificamente que depois de meditar por vários dias, você muda a estrutura do cérebro, que é até a neuroplasticidade. E você aumenta essa massa cinzenta, aumenta o córtex, que é algo que, por exemplo, Einstein tinha muito mais do que a média. E é um efeito de você ficar mais inteligente. Então, a meditação é algo que vai te ajudar tanto nessa reatividade emocional, então aconteceu alguma coisa ruim, e em vez de você se desesperar, você mantém a calma, vai te ajudar nessa parte e vai te ajudar
a conseguir focar mais no que você está fazendo. Vai te ajudar a ler alguma coisa e continuar lendo sem se distrair, que é uma habilidade perfeita para a vida. Então, a meditação é muito importante e eu recomendo muito. Eu, inclusive, fiz uma meditação guiada e você pode ver nesse link aí que vai aparecer na tela. E lá você pode baixar e escutar antes de estudar. Então, eu fiz uma meditação misturada com visualização para melhorar o seu desempenho antes de estudar. E eu quero muito que você faça e me conte como foi, me conte se ajudou. Me conta aí nos comentários, porque é pra ajudar mesmo. E eu quero muito saber como foi. A meditação também vai ajudar durante a prova. Então, quando você pegar a sua prova, você vai ter uma série de emoções. Você vai, talvez, ter um mini desespero. E pode acontecer. Então, não tem problema. É normal a gente ter uma aceleração dos batimentos cardíacos, algo assim, logo quando a gente pegar a prova. E a meditação, ela é uma ferramenta que vai te ajudar nesses momentos também. Então você vai conseguir lidar com o que está acontecendo com muito mais calma, que é super necessário. Então ela serve para todas essas áreas. Além de tudo que eu falei, um bônus vai ser você fazer alguma terapia alternativa. Então, por exemplo, acupuntura, massagem, ou conversar mesmo com um psicólogo, ou algo assim, nesse tipo mais alternativo, quando você estiver muito mal e quando você precisar se colocar no trilho de novo dos estudos. Então, por exemplo, eu gosto muito de acupuntura, é uma coisa que me relaxa muito. E eu faço yoga também, essas coisas. Mas a acupuntura é uma coisa que hoje em dia está sendo sensacional na minha vida. Então, fica a ideia de alguma terapia assim, alternativa, extra, quando você mais precisar. Então, você não precisa fazer sempre, mas assim, de vez em quando. Então, nesse vídeo, a gente falou de 3 coisas. Encontrar um tempo para si mesmo, ver os pensamentos como nuvem no céu, então não sofrer com a imaginação. E o terceiro ponto foi incluir alguma prática de meditação, de respiração guiada, de visualização. Algo que te ajude nesse momento a lidar com emoções, lidar com essas sensações de uma forma mais elevada até. Eu não sei se essa é a palavra, mas enfim. E aquela frase do Sêneca foi sensacional, que é: a gente sofre mais na imaginação do que na realidade. Então eu quero que você pense isso na sua vida. Será que isso não está acontecendo? E eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. E agora eu vou pedir aqueles 3 favores, que são curtir o vídeo, deixar um comentário aí me falando o que você achou dessas ideias e se isso te ajuda de alguma forma. E inclusive baixe o áudio para você escutar antes de estudar e me conta se foi legal, como foi essa experiência de me escutar logo antes de estudar, porque a ideia é que seja útil de verdade, que te tranquilize de alguma forma logo antes de estudar. E o terceiro favor é compartilhar com algum amigo. Então compartilha com algum amigo que você sente que precisa disso também, ou que está nessa mesma caminhada com você. E aí vocês se ajudam todos. E é isso, muito obrigada por assistir e continue indo atrás dos seus sonhos. Então até o próximo vídeo. Tchau!